Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuem com todos nós e assim nos sustente, nos ajude, nos fortaleça nesses dias de dificuldade que estamos passando, né? São dias difíceis, dias duros, muitas vezes, né? No nosso caso, nós não temos nenhum de nós enfrentando esse problema diretamente com a saúde, né? Mas eu tive essa semana a perda do meu avô, suspeita de Covid-19, alguém, né, mais outras pessoas tiveram familiares também afetados por isso. Então, são dias difíceis, mas a gente não pode perder a esperança em momento algum, né? Até porque o apóstolo Paulo, num determinado momento, nas suas cartas, ele diz uma frase que eu gosto bastante. A frase que ele diz é: se a nossa esperança se limita a este mundo, a esta realidade, a este tempo presente, né? Poderíamos assim dizer, somos os mais infelizes entre todos os homens. Olha que frase profunda, olha que frase que nos chama para uma excelente reflexão, né? Se a nossa esperança se limita a esta vida, a este mundo, a este tempo, somos os mais infelizes entre todos os homens, porque o nosso Deus nos chama para uma experiência e uma esperança que vai além, muito além. Bom, vamos ao nosso estudo desta manhã, da nossa escola dominical, a lição 6, o perigo que ronda a igreja. Vamos projetar a nossa tela, o nosso PowerPoint e dividir com a igreja. Bom, irmãos, nós vamos então dar início à nossa projeção com o estudo desta manhã. Lições do Evangelho para a Igreja. Um dos perigos que ronda a igreja, lição 6. Prestem bastante atenção, irmãos. Olha o tema da lição desta manhã. Um dos perigos que ronda a igreja. E muitas vezes nós nem damos conta desse perigo devido à nossa distração. Vamos seguir. Marcos 10, de 17 a 22, essa é a versão revista e atualizada. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém,
contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Apresentação. Seguimos com o nosso ciclo de lições dos evangelhos para a vida da igreja. É o que Deus colocou em nosso coração e propusemos à igreja um estudo sobre o evangelho. Cada domingo a gente aborda uma passagem dos evangelhos e tenta compartilhar com a igreja o que a gente sabe, aquilo que Deus fala ao nosso coração e certamente fala também ao coração da igreja. O objetivo geral é sempre o mesmo e não pode ser outro, a edificação do povo de Deus. Quando falamos em edificação, falamos de sustentação, segurança, firmeza. E como pastor, buscamos isso para a nossa igreja. E o evangelho tem muitas lições preciosas. Hoje falaremos sobre um perigo que ronda a igreja e os cristãos. O perigo de quando achamos que fazemos algo para Deus e que somos merecedores. O desejo por glórias e reconhecimento humano. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a pergunta e o que ela pode revelar. Que pergunta é essa? A pergunta do homem que procura Jesus. Que posso fazer eu para herdar a salvação? Queridos irmãos, tem tanta informação nessa pergunta, tem tanta coisa que a gente pode compreender dessa pergunta, e nós vamos tentar explorar um pouco disso nessa manhã. Vamos falar também a nossa relação com os mandamentos, a comparação com o ladrão na cruz. E a última pergunta, o problema é a riqueza? A riqueza em si é o problema? A riqueza em si é um empecilho para que as pessoas possam seguir a Jesus? E qual é realmente o perigo, então, né? Vamos analisar o papel da riqueza nessa história e onde está realmente o perigo. O que a pergunta pode nos revelar? Um homem vem em direção a Jesus. Quem era esse homem? Queridos irmãos, pelo contexto do evangelho, da passagem bíblica, a gente pode perceber que esse homem era uma pessoa de boa, eu coloco aqui o boa entre aspas, tá? Boa instrução e origem. Por que eu coloquei o boa entre aspas? Porque era aquilo que a gente julga conforme os olhos, né? Era um homem que provavelmente estava bem vestido, devia ser um homem distinto, um homem de uma família de muitos bens, a própria Bíblia disse isso, né? Porque ele não enfrentou qualquer resistência para chegar até Jesus. Olha que coisa, irmãos. Ele não encontrou resistência para chegar até Jesus. O que isso nos indica? As pessoas mais pobres, as pessoas mais desprezadas, as pessoas que viviam à margem, via de regra, elas encontravam resistência para se aproximar de Jesus por conta do desprezo que a multidão sentia por essas pessoas. A mulher do fluxo de sangue estava longe de Jesus, teve que entrar entre a multidão, fazer um grande esforço para chegar até Jesus. O cego Bartimeu, ele grita, clama por ajuda, e as pessoas fazem o quê? As pessoas mandam ele se calar. Os leprosos, esses viviam longe, afastados, mas esse homem, ele chega
pelo que nós vemos nos textos bíblicos, e a gente vai em Lucas, a gente vai em Mateus, e a sensação nossa é a mesma. Esse homem, ele não encontra nenhuma dificuldade para se aproximar a Jesus, porque era um homem de boa aparência, né? As pessoas julgam pelos olhos, pelo que os olhos veem, né? Então, era uma pessoa que chega com uma certa facilidade até Jesus, sem encontrar resistência, sem encontrar desprezo. Até as crianças, quando as mães vêm trazer seus filhos até Jesus, os próprios discípulos repreendem essas mães e dizem para que elas não importunassem o mestre com as crianças, e aí Jesus vai e repreende os discípulos, né? Então, muitas vezes, o que é julgado como bom pelos nossos olhos nem sempre tem o mesmo julgamento da parte de Jesus. E muitas vezes o que os nossos olhos desprezam é o que Jesus aceita, é o que Jesus recebe em amor. Cuidado, então, cuidado, né? Então, a nossa lição, ela vai nessa direção, o perigo que ronda a igreja. Então, quem era esse homem? Era um homem de uma boa reputação, tá? Uma boa reputação, né? Reputação. Não vou escrever tudo aqui, irmãos. Uma boa reputação. Eu quero falar aqui, abrir um parêntese, para falar uma coisinha. O que é reputação e o que é dignidade, que às vezes a gente confunde e mistura as coisas. E a gente entende que um homem de boa reputação é um homem digno. Não. A reputação está ligada a o que as outras pessoas pensam de você, enquanto a dignidade é o que você mesmo e Deus pensam de você. A reputação, ela é algo que ela é variável, né? Ela sofre mudança. Então, determinadas pessoas têm boa reputação em alguns ambientes e não têm boa reputação em outros ambientes. Agora, a dignidade, ela te faz digno em qualquer lugar que você coloque os seus pés. Então, lembre-se, reputação é o que os outros pensam de você. Dignidade é o que você pensa de você, o que Deus pensa de você. Tá? Então, nem sempre uma pessoa de boa reputação num determinado ambiente é uma pessoa digna. Tá? Eu já ouvi casos de pessoas que tinham uma boa reputação na igreja porque davam um dízimo alto, fazia grandes ofertas, financiava obras na igreja, mas não era uma pessoa digna. Ah? Não era uma pessoa digna porque esse dinheiro usado para obras na igreja, para ofertas, era um dinheiro sujo. Sujo. Era um dinheiro que não tinha uma boa origem. Então, isso é muito comum, irmãos, principalmente em décadas passadas, né? Principalmente aquele dinheiro que vem da política, né? Que vem da corrupção, que vem da sujeirada e que financia algumas igrejas, e em troca essas igrejas defendem esses políticos, esses candidatos, né? São pessoas que quando entram na igreja têm aquela reputação maravilhosa, né? É dado até o púlpito para essas pessoas falarem, né? Mas não são dignas, e muito menos a igreja é digna quando aceita tais posturas. E não se surpreendam, não, irmãos, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Por isso que eu aproveito a fala de um amigo, colega meu, o reverendo Ronaldo,
pregou no aniversário da nossa igreja no ano passado. Ele diz assim: teremos muitas surpresas no céu. O que ele queria de fato, né? Estaria mesmo preocupado com a salvação? É perfeitamente razoável essa nossa dúvida. Quando esse homem aborda Jesus, o que ele queria de fato? Estaria mesmo preocupado com a salvação? E por que, irmãos? O que me leva a fazer essas perguntas e compartilhar isso com vocês? A resposta e a reação de Jesus, tá? Depois nós vamos ver, comparando com o ladrão na cruz, e aí a gente precisa entender que Jesus, naquele momento, ele conhecia a intenção do coração dos homens. Então, quando eu oro para Deus, pouco importa as minhas palavras, mas sim o que realmente o meu coração sente e diz. Aquelas palavras pouco importava para Jesus. Importava o que o coração daquele jovem dizia. Então é perfeitamente plausível levantarmos essa questão nesse estudo. O que ele queria de fato? Estaria mesmo preocupado com a salvação? Então nós vamos trabalhar isso agora, irmãos, com essa terceira colocação aqui. A questão da meritocracia no judaísmo do século I. Então, na época de Jesus, queridos irmãos, a salvação para os judeus mais tradicionais, para os judeus assim de famílias de boa instrução, boa instrução e boa origem, para eles, a salvação não era algo que dependia de um terceiro, mas era uma questão de meritocracia, tá? Era uma questão de meritocracia. Então, um judeu, quando ele tinha aquela consciência de que ele cumpria a lei e que ele fazia tudo que o mandamento ensinava e determinava, que ele estava atento ao halakha, eles ainda tinham uma questão de pontos positivos, né? Então, eles colocavam na balança um errinho aqui, uma falha aqui, mas colocava no outro lado da balança o que eles faziam de bom. Então, eles se consideravam salvos. Tá? O que mais me deixa inquieto nesse texto, mais não, né? Mas uma das coisas que me deixa inquieto nesse texto é que, para um homem com as características que o texto nos traz sobre esse homem, que a gente abordou aqui, ele certamente se considerava salvo, queridos irmãos. Ele certamente se considerava salvo, porque o judeu, ele se julgava, na época de Jesus, o povo escolhido por Deus. Tá? Queridos irmãos, a gente sabe que né, essa mensagem vai alcançar aí outras pessoas na rede da internet. Então é importante, queridos irmãos, a gente fazer um breve comentário, tá? Nós estamos nos referindo ao judaísmo do século I, tá? Aquele judaísmo farisaico e também o judaísmo sacerdotal ali em relação ao templo, tá? Nós não estamos falando do judeu como num sentido generalizando, né? Mas nós estamos nos detendo a um momento em que a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz uma situação, tá? Nós sabemos
do problema, né, que o triste capítulo que nós vivemos com o nazismo, né? E nós repudiamos qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de discriminação a qualquer povo, a qualquer pessoa de qualquer origem, tá, irmãos? Nós estamos aqui nos limitando ao judaísmo no século I, mais especificamente as passagens trazidas pelo Evangelho e os conflitos com Jesus, tá? Fique bem claro isso, irmãos, tá? De forma alguma defendemos ou legitimamos ou justificamos qualquer tipo de preconceito, discriminação, de forma alguma, tá? Até porque não podemos deixar de enfatizar, foi pelo povo judeu que Deus anunciou a salvação ao mundo, e Jesus era judeu, tá? Então, nós precisamos sempre nos lembrar disso, tá? Então, o que acontecia? Havia a questão do mérito. Então, dificilmente um judeu, nas condições daquele homem do evangelho que foi lido, do trecho do evangelho que foi lido, estaria preocupado com questões de salvação. E aí eu olho para o ser humano de maneira geral. Muitas vezes, queridos, nós gostamos de reconhecimento das pessoas quanto ao que somos e ao que fazemos. Então, eu trago a seguinte hipótese: esse homem, ele estava mais preocupado em ser elogiado do que com a salvação em si, tá? Ele estava mais preocupado em ser elogiado. Talvez ele imaginaria que Jesus o abraçasse e dissesse àquela multidão que estava ali: eis um exemplo. Penso eu, analisando o ser humano de maneira geral, analisando a mim mesmo, né? Nós gostamos disso. Isso faz bem para o nosso ego, né? Alimenta o nosso ego. E o ser humano é ser humano desde o princípio de todas as coisas. E esse homem não era diferente de mim, de você, de nenhum e não era diferente de qualquer outro ser humano. O que nos faz diferentes, né? O que importa é como nós lidamos com esses sentimentos, com os nossos desejos, né? Para que eles não interfiram no nosso comportamento. Mas, provavelmente, este homem não devia estar preocupado com a salvação. Não devia estar preocupado, perdendo o sono, se ele iria para o inferno ou para o céu. Provavelmente ele já se considerava salvo e estava atrás apenas de um reconhecimento por parte de Jesus quanto aos seus bons, como eu posso dizer, né? Suas boas obras. Ele estava querendo um reconhecimento pelas suas boas obras, tá? Da onde a gente tira tudo isso, irmãos? Do diálogo dele com Jesus, do que o texto nos traz, né? E de como sabemos, né, dos sentimentos, das aspirações humanas, né? O homem é assim, o ser humano é assim, né? Então, provavelmente ele não estava preocupado com a salvação por questões do judaísmo e a meritocracia. Ele provavelmente se considerava salvo. A sua postura
em se ajoelhar diante de Jesus e dizer, bom mestre, a sinceridade desse ato também é questionada, e nós veremos agora, tá? Então, vamos seguir aqui. Eu acho que ficou claro, né, irmãos? Tá? Primeiro ponto, tá? Nos referimos ao judaísmo do século I, ao que elementos históricos de estudos da religião judaica, de estudos da Palestina no século I, de Jerusalém na época de Jesus, nos trazem sobre a concepção judaica da meritocracia, tá? E isso não deve alimentar qualquer tipo de preconceito, de discriminação, tá bom? Não deve legitimar qualquer tipo de perseguição que já foi feita na história, tá? Então, o recorte é bem definido aqui, tá? Fica bem claro. Bom mestre, né? Dificilmente, queridos irmãos, um homem naquela qualificação, conforme a gente descreveu, dificilmente reconheceria Jesus como um bom mestre, tá? Reconheceria Jesus como bom mestre. Isso é uma questão que fica muito clara com os elementos históricos que a gente tem. Se ajoelhar também era uma situação impensável. E a resposta de Jesus vai nessa direção, vai na direção da hipótese que levantamos, queridos irmãos. Jesus olha para ele e diz, por que me chamas bom? Essa pergunta, e Jesus, quando ele fala, por que me chamas bom? E ele diz, bom é só um, é o Pai que está nos céus, ele está reproduzindo, olha que interessante, na sua resposta, Jesus está reproduzindo o pensamento majoritário do judeu daquela época. Bom é só um, Deus que está no céu. Então, ele responde revelando o que provavelmente estava no coração daquele homem. Olha, irmãos, como as coisas vão clareando para a gente, né? A resposta de Jesus. Jesus era bom, porque ele era Deus. E várias vezes ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus, ele não se difere do Pai. Ele não se separa do Pai. Ele não se diferencia do Pai. Então, a gente pergunta, a gente acha estranha essa resposta de Jesus, que dá a entender que ele não se considera bom, mas não é isso, irmãos. Por isso, a importância do estudo bíblico. Por isso, a importância da escola dominical, porque nos abre os olhos e faz com que essas dúvidas que ficam, e muitas vezes a gente fica receoso de aceitar essa dúvida em nosso coração, com medo de que nos falte fé, não. As dúvidas estão lá sim, e o estudo bíblico nos ajuda a compreendê-las e desfazer essas dúvidas. Jesus era bom, Jesus era Deus, ele e o Pai eram um. Mas quando Jesus diz, por que me chamas bom? Bom é só um, o Pai que estás no céu. Jesus está revelando o que havia no coração daquele jovem. Então, a gente acaba concluindo que a preocupação que o jovem externa com as palavras não é a mesma que estava no seu coração. O que o jovem diz, o que o homem diz sobre Jesus, não é o que de fato ele pensava sobre Jesus, tá?
E aí a gente vai entendendo as outras reações. Jesus fala para ele do mandamento. E por que Jesus fala para ele do mandamento? Porque Jesus está o quê? Jesus está revelando o que estava escondido. Aquele homem, então, imagino eu, ele se enche e fala: eu cumpro o mandamento desde a minha mocidade. Então, o próprio jovem, veja bem, o próprio homem, né, é que a gente tem o hábito, né, a gente está no nosso imaginário um jovem, né, no texto, mas o evangelho fala um homem. Olha que interessante, irmãos. Jesus, ele era um grande psicólogo. E ele vai desmascarando a demagogia. Então, nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós também somos demagogos, nós também somos hipócritas. E Jesus revela essa nossa demagogia, essa nossa hipocrisia. Por isso que o tema do estudo dessa manhã é o perigo que ronda a igreja. Tá? Então, quando Jesus fala do mandamento, e ele começa a descrever o mandamento, tudo aquilo era conhecido desse jovem, era conhecido dos judeus que estavam ali, era conhecido do público que estava testemunhando aquele diálogo. E só revela ou só confirma uma coisa: o jovem não estava preocupado com salvação, tá? Ele estava querendo inflar o seu ego. É isso, irmãos. Porque aí ele diz: eu cumpro todos os mandamentos. O que ainda me falta? Isso aqui, irmãos, eu vou na minha hipótese dessa manhã, tá? O que é uma hipótese? É quando você olha para um texto, para uma situação, e você você tem elementos para partir daquele princípio, para fazer a sua análise. Então, a minha hipótese é: esse jovem, não, esse homem, né, jovem, tá, que seja, esse homem não estava preocupado com a sua salvação, mas sim com o seu ego. O que me falta ainda? Porque aí, queridos, quando ele diz o que ainda me falta, o que me falta ainda, é porque Jesus o desarmou. Se eu cumpro o mandamento, o que ainda me falta? Eu já faço tudo o que deve fazer. Bom, se ele tinha essa concepção que ele fazia tudo o que devia fazer, se ele tem essa concepção de que ele era um judeu exemplar, e aí ele questiona Jesus: então me diga o que me falta. Por que ele procura Jesus preocupado com salvação? E aí, irmãos, é onde Jesus vai revelar algo muito interessante para a gente. A graça. Toda essa passagem bíblica, ela está relacionada à graça de Deus. Porque a graça de Deus nos desarma. A graça de Deus, ela expõe e fragiliza todas as nossas ferramentas, todas as nossas armaduras, todas as nossas máscaras, toda a nossa demagogia, toda a nossa hipocrisia. Jesus diz: se queres ser perfeito, né? Isso nós temos nos outros relatos dos evangelhos que a gente pode acrescentar. Vai, vende tudo que tem, distribua aos pobres e siga-me. E aí o jovem sai triste.
porque tinha muitas posses. Será que o problema era a riqueza? Vamos ver isso mais tarde. Mas eu ainda me detenho aqui a seguinte análise. Este homem, ele não abre mão em nenhum momento do pensamento da meritocracia. Quando ele pergunta o que me ainda falta, o que me falta fazer, ele ainda quer ter os méritos pela sua salvação. Perceberam? Ele ainda quer ter os méritos pela sua salvação. Então ele diz, o que ainda me falta fazer, já que eu cumpro todos os mandamentos? Então Jesus diz, ainda te falta vender tudo que você tem, dar aos pobres, aí sim vem e siga-me. Você não quer ser perfeito? Você não quer ser reconhecido pelos seus méritos? Você não quer ser o responsável pela sua salvação? Então tá bom, o caminho é esse. E aí o jovem sai triste. Jesus desmontou a demagogia, ou melhor, Jesus revelou a demagogia, a hipocrisia, revelou que muitas vezes a preocupação das pessoas, ou muitas vezes o que as pessoas procuram é satisfazer o seu ego e não de fato a salvação. E Jesus nos mostra que a salvação não pode ser conquistada. Vamos seguir, irmãos. Uma coisa a igreja nunca pode perder. Que farei para herdar a salvação? Nada. Nada. Porque se eu quiser herdar a salvação pelos meus esforços, entra no que Jesus disse àquele homem, se queres ser perfeito. Então você quer a salvação pelos seus próprios esforços, para então se gabar disso e se achar no direito de julgar o outro, seja perfeito. Você é perfeito? Eu sou perfeito? Você é perfeito? Você tem condições de alcançar a perfeição? Então, o que você, o que eu, o que nós podemos fazer pela nossa salvação? Nada. Somos inúteis, servos inúteis. Mas esse é um erro comum que costumamos cometer, que pode nos desviar do propósito de Deus. Quando eu me coloco num tribunal e vou julgar alguém que cometeu um pecado, e como os tribunais das igrejas mais tradicionais costumavam fazer, né? Eu já testemunhei isso, irmãos. As pessoas, né? Isso costumava acontecer muito quando um casal de namorado engravidava, antes do casamento. Aí, aquele casal, num culto público de domingo, era levado na frente da igreja e o pastor, rodeado dos presbíteros, dizia o que aquele casal tinha feito e determinava que aquele casal ia ficar disciplinado, não ia poder fazer nada na igreja, não ia poder participar da comunhão, expunha, né? Fazia exposição, expunha aquele casal
e determinava que aquele casal estava fora da mesa da comunhão, mas quantos pecados estavam escondidos na vida daquele pastor, na vida daqueles presbíteros, na vida daquela comunidade. Por que isso? Porque inconscientemente nós achamos que somos dignos de alguma coisa. Nós achamos que fazemos alguma coisa pela nossa salvação e nos colocamos em condição de juiz para julgar e condenar as pessoas. Senhor, perdoe esses pastores, perdoe esses presbíteros, presbíteras, que um dia se acharam em condições de julgar e condenar os seus pequeninos. Perdoe, Senhor, pois não sabiam o que faziam. E aí nós vamos para um exemplo que muda tudo e que mostra o que Jesus estava tentando nos mostrar. Quando Jesus estava na cruz, à sua direita e à sua esquerda, 2 ladrões. Queridos, aquele homem que foi conversando com Jesus, ele era um homem que cumpria todos os mandamentos, era um homem que tinha muitas posses, era um homem muito rico, era um homem de boa reputação, era um homem, né, que ninguém tinha nada que o acusar. E depois da conversa com Jesus, ele sai triste. Agora nós nos deparamos com um ladrão, uma pessoa desprezada, uma pessoa que ninguém queria andar perto, uma pessoa condenada, que estava ali pregado na cruz como um bandido, como a pior espécie daquela sociedade, o maldito de Deus, pois aquele que era pregado no madeiro era considerado um maldito de Deus. E aí esse homem se aproxima se aproxima não, né, irmãos? Ele não tinha como se aproximar porque ele estava pregado na cruz. Ali pregado na cruz, antes de morrer, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É aí, irmãos, que está a grande diferença. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Veja bem, ele coloca toda a sua vida na dependência de Jesus. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Só que antes disso ele reconhece, nós merecemos essa condenação, nós merecemos essa cruz a qual eu estou pregado, porque ele repreende o outro ladrão e diz, nós merecemos estar pregado aqui, mas ele não. E é essa a nossa postura, queridos irmãos. Eu merecia estar pregado naquela cruz, você merecia estar pregado naquela cruz, toda a humanidade merecia estar pregada naquela cruz. O único que não merecia estar pregado naquela cruz era Jesus Cristo. Mas estava. Então eu merecia estar pregado naquela cruz, aquela cruz em que Jesus foi pregado, massacrado. Quem deveria estar lá era eu, era você, era cada um de nós. E nada importa o meu diploma de teologia, nada importa os meus anos de pastorado, nada importa o que eu faço na igreja, eu deveria estar pregado lá.
Não importa os anos de presbiterato, não importa os anos de diaconia, não importa os títulos que eventualmente os homens nos concedem, não importa o reconhecimento que as instituições nos dão, nós deveríamos estar pregados lá. Nós deveríamos estar pregados lá. Jesus não, mas nós deveríamos estar pregados lá. Portanto, a diferença é essa, queridos irmãos. Aquele homem disse: que farei eu para herdar a salvação? O ladrão na cruz disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando o homem pergunta: que farei eu? Jesus começa primeiro, Jesus já quebra quando diz: por que me chamas bom? Depois fala dos mandamentos e manda aquele homem vender tudo que tem. Aqui, qual é a resposta de Jesus? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que diferença! Enquanto um era uma pessoa distinta, uma pessoa que chegou com facilidade diante de Jesus, uma pessoa que dizia cumprir todo o mandamento. O outro era um desprezado, um coitado, um maldito de Deus, um amaldiçoado pregado na cruz. Lembra-te de mim. Como que nos apresentamos diante de Deus, queridos irmãos? Nós nos apresentamos: Senhor, eu sou pastor, eu tenho meu título de teologia, cursos de especialização, já li tantos livros, já dei tantos estudos, já fiz tantas mensagens, já pastoreei tantas igrejas, tenho tantos anos de pastorado. Senhor, eu sou presbítero há tantos anos, eu te sirvo no conselho há tantos anos, eu sou diácono, eu sou diaconisa, eu já entreguei tantas cestas, eu já ajudei tantas famílias. Como nos apresentamos diante de Deus? Com a intenção de termos o nosso ego inflado, perguntando: o que farei eu para alcançar a salvação? Nos considerando merecedores de alguma coisa? Ou nos apresentamos diante de Deus dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? É aí a diferença, queridos irmãos. Isso quer dizer que devamos viver como viveu provavelmente aquele ladrão na cruz? Não, de forma alguma. Porque Jesus, ele fala dos mandamentos e ele diz: amarás a teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós olhamos o decálogo, não regrinhas morais, não regrinhas de comportamento, mas quando nós olhamos os 10 mandamentos, que é chamado de decálogo, e olhamos para Jesus dizendo sobre a lei: amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo. Não há como cumprir isso sem nos atentarmos aos 10 mandamentos. E Jesus mesmo disse: não vim revogar a lei, mas vim fazê-la cumprir. O que Jesus abominou foi a demagogia, a hipocrisia, o moralismo barato, onde muitos se escondem e querem, atrás desse moralismo, julgar os outros. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E quando se apresentar diante de Jesus, nunca se apresente como alguém que mereça alguma coisa, mas sempre
como aquele que precisa ser lembrado. Porque se Deus não se lembrar de mim, quando Jesus voltar no seu reino, eu estarei no inferno e de nada adiantará tudo que fiz, que é tão pouco, tão insignificante para o reino de Deus. Seria a riqueza um problema? Não, irmãos. Abraão foi um homem rico. Jó teve a sua riqueza restituída 4 vezes mais. Zaqueu era um homem rico e Jesus não deixou de visitá-lo, de enxergá-lo naquela árvore. A riqueza pode sim ser um problema quando o seu coração estiver nela. Como qualquer coisa pode ser um problema. Olha o que Jó 36, 18, 19 diz. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, não podem te trazer paz. Então, a riqueza em si não é um problema, mas como eu me relaciono com ela, tá? Porque o texto que nós lemos, o texto base, dá a entender que o centro dele seja a riqueza daquele homem. E não é. Mas o centro do texto é justamente como aquele homem se apresenta diante de Jesus. Onde estaria o problema, então? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. O perigo que ronda a igreja, o orgulho espiritual e material, a confiança na sua religiosidade e a confiança na sua riqueza. Nosso coração nos aproxima ou nos afasta de Deus. Andamos entre a ruína e a redenção diariamente. Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Um pouco de teologia, irmãos, bem pouquinho, tá? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. O que é isso? É a base da teologia reformada, a qual está baseado toda a teologia da nossa igreja. Somente as Escrituras revelam a fé. Somente a fé nos leva à graça. Somente a graça nos salva. E somente a Deus damos glória. Reconhecemos, então, que somos o que somos de fato, seres miseráveis, pecadores, pequenos, totalmente dependentes da graça de Deus. Por isso, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de nós, quando chegares no teu reino. Lembra-te de nós no teu reino. E para finalizarmos, um vídeo que fala sobre Jesus e a mulher adúltera. E é aí que eu quero falar sobre o grande perigo que ronda a igreja. Quando somos levados pelo nosso orgulho, o orgulho espiritual, e nos consideramos merecedores de alguma coisa,
nos julgamos melhores que os outros, ainda que nossas palavras digam o contrário. E quando nos julgamos melhores que os outros, nós nos afastamos de Deus. E aí nos tornamos juízes uns dos outros. Eu encerro com este vídeo. Deus abençoe, Deus nos guarde, Deus nos ajude, para que o nosso coração esteja sempre guardado do orgulho perigoso que nos desvia. Vejamos atentamente este vídeo e fiquemos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dois minutos. O Deus, ela é pecadora, é uma adúltera. Ela deve ser punida de acordo com a lei. Leve até o mestre. Mestre, o que faremos? Essa mulher cometeu adultério. Ela deve ser punida de acordo com a lei. O que nos diz? Responda, mestre. Queremos saber sua opinião. Sim, nos diga. É direito que a matemos? Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vamos. Onde estão os que a acusaram? Tem alguém aqui que a condenou? Não. Ninguém. Então nem eu a condenarei. Vá. E não peque mais. É isso, queridos irmãos. Esse vídeo, ele sintetiza muito bem a lição desta manhã. Né? Qual é o nosso caminho? O nosso caminho é o amor. Somos todos dependentes da graça e precisamos que o Senhor se lembre de nós. Caso contrário, todos, com nossos títulos, com os nossos diplomas, com os nossos anos em ministérios, pereceremos no inferno. Que o Senhor se lembre de nós e que mantenhamos um coração humilde. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo.